Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta um inimigo da salvação, que é o mundo. Por isso, Jesus ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Ou seja, Jesus ele nos apartou do mundo, ele nos tirou do mundo. E porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos do mundo, não somos mais posse dele. E por isso que o mundo nos odeia. É claro que o mundo, quando olhamos o termo, nós não podemos entender de uma forma genérica, mas nós precisamos entender o mundo como aqueles que estão no mundo. Porque uma vez que nós não vivemos mais como o mundo, as pessoas que vivem de forma mundana, essas pessoas, elas começam a nos odiar, porque a nossa vida incomoda as atitudes delas. A nossa vida, ela é uma luz que ilumina as trevas do erro. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção sobre esta realidade do mundo, porque o mundo ele vem unicamente para nos seduzir. Há três coisas, através de três seduções. A primeira sedução é a sedução da ganância. Essa ganância onde nós podemos cair nesse grande erro de ficar buscando e acumulando coisas dessa terra. O mundo ele nos oferece e vai mostrando que a riqueza é um bem de satisfação, que a riqueza é algo que deve ser buscado para que possamos ter uma vida feliz. E, na verdade, a busca de bens materiais, a riqueza, a ganância, ela unicamente nos leva ao vazio, porque nos faz cada vez mais angustiados nessa vida. Porque uma vez que nós estamos muito apegados às coisas passageiras, nós nos afastamos daquele que é eterno. Quanto mais apegados a esse mundo, mais nós teremos a certeza de que o céu está longe de nós. Depois vem a segunda sedução do mundo. A segunda sedução é a vaidade. A vaidade que vem até nós tentando fazer com que a gente deseje ser aquilo que nós não somos. E a vaidade, ela faz justamente isso. Ela vai corrompendo a nossa identidade, a nossa personalidade, e vai fazendo com que a gente vá aderindo a um padrão de comportamento segundo um estereótipo do momento. E essa vaidade, ela vai também nos levando ao vazio, porque a moda, ela passa. E uma vez que essa moda passa, tudo aquilo que foi construído de acordo com aquele padrão também passa. E aí a pessoa que vive assim arrastada pela moda, pelo modismo, começa a viver um grande vazio, uma grande ansiedade, porque quando ela alcança uma certa segurança psicológica, vem a mudança da moda e rouba tudo aquilo que ela construiu. Essa é a segunda sedução da vaidade, da busca de ser aquilo que não se é. Depois nós temos a terceira sedução, que é a sedução da ideologia. A ideologia, ela vem justamente para corromper a lei natural.
corromper aquilo que há de objetivo em nós, para que nós possamos viver uma vida totalmente apegada ao subjetivo. A ideologia é um pensamento à deriva. Não se tem um fundamento objetivo concreto, porque ela se fundamenta sempre através de achismos e através daquilo que a pessoa sente, não daquilo que a pessoa raciocina e chega a conclusões lógicas. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as ideologias, porque elas vêm justamente para corromper a nossa consciência. Porque uma vez que a ideologia corrompe a nossa consciência, uma vez que ela corrompe e vai roubando a nossa capacidade de entender uma verdade objetiva, a ideologia ela vai nos emburrecendo, nos tornando incapazes de refletir sobre a realidade. E essa incapacidade de refletir sobre a realidade vai, dia após dia, fazendo com que nós buscamos sempre levantar bandeiras, não de coisas que nós concebemos racionalmente como boas para a nossa vida e para o bem comum, mas levantar bandeiras de coisas que nós sentimos que são coisas boas para cada um de nós. A ideologia, ela é a alimentação do egoísmo e vai cada vez mais minando a nossa capacidade de alteridade, de sair de si para fazer o bem ao outro. Por isso que o mundo, ele vem como esse inimigo que vai tentando nos roubar daquilo que é a missão de cada cristão nesse mundo. O mundo, ele vem tentando nos corromper, fazendo com que a gente viva uma vida mais ou menos, um pé na igreja, um pé em Deus e outro pé no mundo, mostrando pra gente que as coisas, elas não têm nada a ver, tudo é permitido, que não existe uma verdade objetiva, o que importa é o que eu sinto. Todas essas coisas a ideologia ela vai alimentando no nosso interior, porque toda vez que o ser humano foge da objetividade da sua vida, ele começa a perder o verdadeiro sentido que o leva para uma verdadeira plenitude de vida. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado com a nossa vida. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção a algo que é essencial para que nós possamos viver, que é a sua palavra. Por isso que no final do Evangelho ele vai dizer: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, guardaram a palavra de Cristo porque primeiro Jesus Cristo vivia e depois ele falava, porque ele, a vida dele era a palavra viva. Assim também a nossa vida. A nossa vida deve ser uma palavra viva, que toca ao coração dos seres humanos, que faz com que as pessoas olhem para a nossa vida e não encontrem a nós mesmos, mas encontrem a presença do próprio Deus, do próprio Cristo. É assim que nós precisamos viver o nosso cristianismo, desvinculado das mundaneidades, para que possamos viver uma vida verdadeiramente cristã, como discípulos e missionários daquele que é o Divino Mestre. Por isso que Jesus também ele vai dizer aos seus discípulos: o servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Ou seja, nós somos chamados para uma união com o Divino Mestre. Essa união que é uma união de igualdade, onde a nossa vida manifesta em plenitude a vida do próprio Cristo nesta terra. Então busquemos tomar cuidado com esse inimigo da salvação, porque o mundo ele vem unicamente para nos seduzir e nos roubar a atenção daquilo que é o mais importante para a nossa vida, que é o próprio Deus, que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.